Em tempos antigos, muitas espécies coexistiam no mundo. Humanos viviam ao lado de gigantes, criaturas marinhas, dragões e até mesmo deuses e demônios. Era uma era de interação. Desde então, todos, exceto os humanos, desapareceram com o passar do tempo. No entanto, algumas pessoas que herdaram traços sobrenaturais dessas espécies antigas ainda existem nos dias modernos. Uma delas era a nova aluna transferida para a escola do nosso protagonista, Mizuta Yuko, uma semi-humana com enormes tentáculos como cabelo. Semi-humanos são semelhantes aos humanos, exceto por algumas diferenças-chave. Eles têm aparências únicas e, às vezes, poderes especiais que podem usar a seu favor, tornando-os ativos em todos os tipos de campos. Infelizmente para nosso protagonista, o semi-humano que ele conhecia era seu vizinho, Fujimoto, que tinha orelhas de gato. Como um humano comum, Akigai sempre admirou essas existências únicas. Agora, ele estava focado nos novos tentáculos da sua colega de classe. Ele se perguntava se ela era um tipo de polvo ou talvez lula. Ele estava curioso sobre que tipo de poderes ela tinha. Coincidentemente, o professor da sala atribuiu Mizuta Yuko a carteira vazia na frente dele. Enquanto ela caminhava para sua carteira designada, ignorando os murmúrios curiosos do resto da classe, Akigai teve uma visão mais próxima de seus traços fofos. Esta foi a primeira reunião deles, então ele tentou estender uma saudação educada. Mizuta Yuko apenas olhou para ele com um olhar vazio acompanhado por uma pressão avassaladora. Ele se sentiu desconfortável devido à duração incômoda do olhar dela, pensando que havia algo em seu rosto, mas ela estava realmente olhando para a borracha em sua carteira. Ela eventualmente virou as costas para ele, sentou-se em sua carteira e ignorou sua saudação. Após esse primeiro encontro estranho, 3 dias normais passaram rapidamente. Pelo que Akigai podia dizer, ela ficava principalmente sozinha. Bem, você não pode culpá-la depois do que aconteceu alguns dias atrás. A reverie de Akigai foi interrompida pelas reclamações incessantes da garota sentada atrás dele. Ele era tão alto que ela não conseguia ver bem o quadro na frente. Ele não gostava dessa garota intrometida. Ela sempre foi muito dura com ele sem motivo. Finalmente farto do tratamento injusto dela para com ele, ele decidiu expressar sua reclamação, apenas para recuar e abaixar a cabeça como sempre fazia. Akigai não podia deixar de se sentir patético com sua falta de espinha dorsal. Olhando para trás, Ivani foi a primeira garota a falar com a recém-transferida Mizuta. No primeiro dia de sua transferência, a semi-humana parecia letárgica e desinteressada na aula. Na hora do intervalo, as meninas da classe se aproximaram dela, fascinadas por seu cabelo de tentáculo, já apelidada de Mizudako. Isso significa polvo d'água. Enquanto elas esperavam uma resposta, Mizutako levantou seu tentáculo descansando acima de sua cabeça e perguntou às meninas se elas precisavam de algo. Elas entenderam isso como uma tática de intimidação. As meninas rapidamente se dispersaram enquanto Ivani pedia desculpas por perturbar a nova garota. Assim que elas se dispersaram, o garoto da sala se aproximou dela para perguntar se ela podia fazer coisas maliciosas com seu cabelo estranho. Ele perguntou descaradamente se ela se envolvia no que era chamado de brincadeira de tentáculos. Ouvindo isso, Akigai chamou Nakayama, o tarado, para parar de assediar a nova garota. O resto da sala se juntou, não deixando o tarado escapar, chamando-o de nomes e dizendo que seu cabelo parecia pelos pubianos. Eles lançaram insultos sobre insultos, obliterando totalmente o tarado, atacando corretamente sua aparência estranha até ele quebrar. Mizutako começou a estender lentamente seu tentáculo, deslizando cada vez mais perto de Nakayama. Ele pensou que estava prestes a ter uma situação para maiores de 18 anos até o tentáculo envolver sua carteira. Ela levantou toda a coisa no ar e esmagou-a com um espiral destrutivo com indiferença, colocando o medo de Deus no tarado. Depois, Mizutako sorriu e perguntou se ele ainda queria tentar brincar de tentáculos com ela. Nakayama praticamente chorou lágrimas de terror naquele momento, e ele respeitosamente recusou. Akigai ficou impressionado com o poder daqueles tentáculos. Voltando ao presente, ela estava sozinha desde o incidente da carteira. Akigai pensou que isso era porque todos tinham ficado com medo dela.
Mesmo assim, Mizuta não parece se importar com como ela é percebida. Ela é forte. Afinal, perdido em seus pensamentos, Akigai acidentalmente derrubou sua borracha da carteira, e ela rolou continuamente perto da carteira de Mizuta. Assim que ele estava prestes a levantar e pegá-la, Mizuta pegou a borracha com seu tentáculo e entregou a ele enquanto dizia que também gostava do personagem na borracha. Confuso, Akigai pegou a borracha e olhou para o adesivo que retratava um gato com tentáculos na cabeça. O personagem era chamado de Octopus Nyan, um personagem secundário de algum programa que ele simplesmente gostava. Akigai ficou estressado por agradecer a Mizuta por entregar a borracha, pois ele não estava acostumado com esse tipo de coisa. Ele parecia tão estressado que o professor pensou que ele estava se sentindo mal. Akigai finalmente decidiu que faria isso. Ele agradeceria a ela durante o intervalo. Mesmo assim, ele tinha a sensação de que Mizuta não era assustadora como todos pensavam. Assim que a campainha sinalizou o intervalo, Akigai simplesmente agradeceu a ela pelo gesto gentil. Ele foi recebido com absoluto silêncio. No início, ele pensou que ela estava cochilando, então ele se aproximou por trás e deu um leve tapinha nela, pegando a garota de surpresa. Mizuta finalmente se virou para perguntar se ele precisava de algo, e Akigai finalmente conseguiu dizer obrigado. Ela não achou muito disso, e ele pediu desculpas por perturbá-la enquanto ela dormia. Mizuta estava confusa, pois ela não estava dormindo. Ele pensou no fato de ela não ter respondido às palavras dele antes, e finalmente resolveu o enigma do comportamento aparentemente despreocupado de Mizuta. Então Akigai perguntou a ela se seu cabelo estava bloqueando seus ouvidos. Ela confirmou que esse era o caso. Normalmente, ela conseguia manter o cabelo preso, mas quando ela se cansa, ele cai e bloqueia seus ouvidos, então ela tem que levantá-los manualmente com as mãos. Isso foi exatamente o que aconteceu no primeiro dia. Não foi uma tática de intimidação. Ela sabe que as pessoas ficam assustadas quando ela faz isso, e a pobre garota se acostumou a ser tratada como uma pária por isso, mas ela só queria se dar bem com todos. Ouvindo suas preocupações, Akigai assegurou a Mizuta que ficaria tudo bem. Ele também tinha pessoas com quem não se dava bem, mas ele acreditava que qualquer um poderia ser amigo, desde que pudesse entender um ao outro. O jovem não pôde deixar de se relacionar um pouco com a solidão dela. Então, a partir daquele momento, ele teve o desejo de cuidar da incompreendida Mizuta. Ouvindo sua conversa, a intrometida Ivane interveio e pulou em Mizuta de alegria, expressando seu desejo de ser amiga dela também. Ivane pediu desculpas pelo mal-entendido no primeiro dia e por abraçá-la de repente. Com uma folha limpa, Misaki Ivane se reapresentou corretamente e perguntou se podia chamar a nova garota de Mizutako. Akigai observou de lado, feliz por ela já estar fazendo novos amigos. Durante o intervalo do almoço, ele se viu procurando um livro em particular na biblioteca. Era algum tipo de livro sobre como conversar com garotas. Enquanto folheava as páginas, ele não conseguia tirar Mizuta da cabeça. De repente, uma voz familiar chamou seu nome. Mizuta estava parada ameaçadoramente no final do corredor, perguntando o que ele estava lendo. Ele ficou tão assustado que acidentalmente deixou escapar que estava lendo um livro intitulado Reencarnado em Outro Mundo, onde me tornei um viciado em sexo e comecei meu próprio harém de espécies internas. Não se importando com o título bizarramente pervertido, Mizuta perguntou se era interessante. Ele respondeu que deveria ser, pois está sendo constantemente retirado da biblioteca. Enquanto ele estava desconcertado, Mizuta continuou circulando e olhando para ele com curiosidade. Ela eventualmente falou e agradeceu a ele por esclarecer o mal-entendido anterior. Mizuta corou enquanto chamava pelo nome completo, Akigai Kanezuki. Para a primeira vez, com as bochechas e as pontas dos tentáculos corados de vermelho vivo, Akigai ficou apenas feliz por ela ter lembrado do nome dele, já que ele insistiu que não era grande coisa. Enquanto isso, o rubor carmesim em seu rosto e tentáculos continuava a subir. Ela ficou envergonhada por ter chamado o nome completo dele de repente, e estava começando a parecer um polvo cozido. Ficou tão ruim que o calor começou a deixar Akigai estranho, enquanto seu coração batia forte. Eventualmente, perdendo força nos joelhos, Akigai caiu, preocupando Mizuta.
Seu cabelo começou a ficar mole enquanto uma sensação de mal-estar subia de dentro. Vendo-o tremer e ficar fraco, Mizuta percebeu o que estava acontecendo e pediu desculpas. Akigai não sabia o que fazer enquanto ofegava por ar, tentando encontrar algum alívio. Seu rosto começou a se deformar descontroladamente, transformando-se em outra coisa. Ele ofegou e tentou se apoiar enquanto seus joelhos ficavam mais fracos. Akigai se viu diante de um espelho e viu seu reflexo bizarro. Sua cabeça havia se transformado na de um polvo. Seguindo-o humildemente por trás, Mizuta pediu desculpas por perder o controle, pois quando ela fica emocional, pode involuntariamente mudar a forma das pessoas ao seu redor, com lágrimas de culpa lentamente se acumulando em seus olhos. Enquanto ela continuava dizendo desculpe, em vez de ficar com raiva ou entrar em pânico, Akigai se virou com um brilho brilhante nos olhos. Ele achou a transformação super legal. Agora eles têm formas combinando. Ele até mesmo proclamou confiantemente que seria o Senhor Polvo a partir de agora. 10 anos atrás, a família de Mizuta teve sua parte de problemas se mudando pelo país e tentando encontrar um lugar para morar. Hotéis e pousadas os recusavam por causa de uma criança semi-humana que poderia assustar outros clientes. Não importava o quanto seu guardião implorasse e implorasse, eles recebiam portas batendo em suas caras com mais frequência do que não. Não podia ser ajudado, pois mesmo entre os semi-humanos, Mizuta sempre se destacou. Naquela época, mais pessoas tinham preconceito contra os semi-humanos em comparação com os dias modernos. Então, o guardião de Mizuta sempre lhe lembrava para manter seus poderes sob controle. Mas outras crianças humanas são criaturas muitas vezes perversas. Um dia, alguns bastardinhos se aproximaram dela para puxar seu tentáculo, com a intenção de cortá-lo, embora ela tenha feito o possível para escondê-lo. Desamparada e com medo, ela fez o possível para fazê-los ir embora enquanto eles continuavam puxando sua capa de cabelo. Quando sua raiva finalmente explodiu, as cabeças das crianças de repente se transformaram em formas de animais. Um era um peixe e o outro era um lagarto de algum tipo. Apavoradas, as crianças fugiram com suas cabeças de animais, chorando para suas mamães enquanto Mizuta chorava e se convencia de que o que ela fez estava certo. Vendo uma menina chorando sozinha, uma criança vestindo uma camisa de polvo Nian se aproximou dela com preocupação, ainda machucada pelos outros garotos que a aterrorizavam. Mizuta também transformou essa criança em uma cabeça de animal, transformando seu rosto no de um polvo. Em vez de entrar em pânico e fugir como os outros fizeram, essa criança ficou fascinada com a magia dela. Além disso, eles tinham tentáculos combinando, então era mais legal. Encontrando alguém da idade dela achando seus tentáculos legais, foi o dia em que Mizuta parou de cobrir o cabelo. O que aconteceu na biblioteca na época era assustadoramente semelhante a essa experiência. Depois de explicar o que aconteceu, Akigai e Mizuta se esconderam atrás do armazém, pois o intervalo do almoço estava chegando ao fim. Seu rosto ainda estava vermelho por tudo o que aconteceu, mas os efeitos de seus poderes duraram apenas 30 minutos, então eles podiam esperar. Akigai pediu que ela voltasse para a aula primeiro enquanto ele esperava o efeito passar, mas ela insistiu resolutamente que ficaria com ele até que ele voltasse ao normal. Agora que ela finalmente o encontrou, Mizuta Yuko jurou nunca mais deixar Akigai Kanizuki ir embora. Como provavelmente perderiam a próxima aula, Akigai achou que deveriam pensar em uma desculpa quando voltassem, mas ela propôs que os dois simplesmente fossem para casa juntos. Há muito tempo, deuses e goblins bebiam juntos em harmonia. Era uma época em que capuz viajava o mundo nas costas de dragões, e gigantes carregavam homens em seus ombros enquanto desenhavam imagens majestosas no chão. Há muito se tornou uma era passada que transcendeu as fronteiras das espécies. Atualmente, a humanidade é a única espécie intelectual que resta no planeta. Vestígios das espécies antigas foram transmitidos ao longo do tempo, misturando-se ao DNA humano. Todos os tipos de semi-humanos agora estão vivendo uma variedade de vidas. Alguns dias após o incidente da biblioteca, Akigai se viu distraído pelo céu claro lá fora enquanto estava no meio da aula. Ele viu um carteiro voando, e lembrou-se do seu sonho de voar para os céus quando tinha 6 anos. Uma façanha impossível para um humano médio.
Enquanto ele refletia sobre as limitações de um humano normal, seus pensamentos foram interrompidos por um olhar pesado que fez seu coração bater. Ultimamente, ele vinha sentindo esse olhar de algum lugar. Hoje, ele descobriu quem era o culpado. Ele se viu olhando para Mizuta, a nova garota com quem ele se envolveu quando uma coisa levou à outra. Eles tinham se tornado amigos, mas ainda havia muitas coisas que ele não sabia sobre ela. Por causa de seu poder misterioso, ela era frequentemente incompreendida, eventualmente levando ao incidente da biblioteca. Akigai finalmente experimentou como era ser um semi-humano por meia hora com sua cabeça de polvo. Foi uma sensação estranha, para dizer o mínimo. Ele não sentiu medo, mas sim uma sensação de euforia que transcendia a humanidade. A transformação foi temporária e não teve efeitos adversos. Pelo contrário, ele se sentiu melhor depois. O que desencadeou o incidente foram suas emoções intensas, que a fizeram perder o controle de seu poder. Considerando seus sentimentos, Akigai achou melhor não mencionar isso a ela novamente. Mas se tivesse a chance, ele realmente gostaria de se transformar novamente. Ele não podia simplesmente pedir isso à pobre garota. No entanto, coisas estranhas têm acontecido ao redor de Akigai recentemente. Por exemplo, quando ele perdeu sua estojo de lápis, ele de repente encontrou um lápis mecânico em sua mesa. Quando ele saiu para comprar pão e não conseguiu comprar nenhum, ele de repente encontrou um em sua mesa. Ele estava pensando nisso há algum tempo e não conseguia entender. Ouvindo isso, Nakayama, o tarado, se aproximou dele para revelar a verdade. Assim que Nakayama estava prestes a dizer quem era o culpado, Ivani o agarrou por trás, tapando a boca e arrastando-o para longe. Ela só soltou quando Nakayama começou a cheirar a mão dela, que cheirava a doces. Vendo e ouvindo o tarado, Ivani recuou com medo. Ainda assim, ela conseguiu impedir Nakayama de contar tudo, dando um sorriso conhecedor para Mizuta. Akigai imaginou que Mizuta devia saber de alguma coisa, já que seus lugares eram bem próximos. Mas quando ele perguntou se ela sabia o que estava acontecendo, ela disse que não. Então, Akigai foi forçado a colocar toda a questão no fundo de sua mente. Depois da escola, todos os alunos saíram alegremente do campus, despedindo-se uns dos outros. Akigai passou por uma coisinha curiosa, uma erva com formato de mão crescendo ao lado da estrada. De repente, Mizuta se aproximou dele e explicou que a erva era um sinal de mau agouro. Como ambos estavam a caminho de casa, caminharam juntos por um tempo. Akigai sempre foi do tipo que gosta devagar e fazer desvios antes de ir para casa. Ele visitou muitos lugares. Mas o que ele mais frequentava era a loja de takoyaki em frente à estação de trem. Percebendo que os takoyakis são feitos de polvo, ele rapidamente se impediu de latir na frente da garota polvo. Ele riu sem jeito e afirmou que seu lugar favorito depois da escola era a conveniência para comprar sorvete. Mizuta confessou que havia ficado presa em casa por muito tempo, então ela não tinha muitos amigos e se destacava demais nas lojas. Ela invejava Akigai por poder vagar livremente como todo mundo. Ele percebeu que seu latido desatento poderia ter sido um pouco insensível. Para aliviar sua solidão, Akigai propôs uma ideia. Como ele era o único que sabia sobre o poder dela, talvez ele pudesse ajudá-la a controlá-lo. Ele disse isso sem pensar muito e imediatamente se sentiu envergonhado. Mizuta ficou surpresa com a proposta dele, no entanto. Ela pediu desculpas por falar demais e fazê-lo se preocupar com ela. Ele insistiu que não era problema e que realmente queria ajudar. Em seu discurso apressado, ele negligenciou o olhar para frente e acidentalmente deu um passo para trás em um buraco aberto no meio da rua. Dando um passo para trás e levando os sinais de alerta com ele, Akigai começou a cair desamparadamente no buraco escuro e profundo. Percebendo que essa poderia ser a sua morte. O último pensamento em sua mente antes de cair no abismo foi o quanto sentia muito por não poder ajudar Mizuta com seu problema. Mas antes de cair mais fundo, seu tentáculo se estendeu rapidamente, envolvendo sua cintura na hora certa. Foi uma situação muito próxima, mas ela conseguiu. Enquanto Akigai estava agradecendo a ela pelo salvamento,
Ele acabou vendo por baixo da saia dela devido ao ângulo atual deles. Akigai fez o possível para limpar sua mente de qualquer ideia impura. Pelo menos não na frente de sua salvadora. Pensando que ele estava apenas com medo, Mizuta o incentivou a abrir os olhos. Corando e tentando ao máximo não pensar em pensamentos impuros. Akigai se recusou a abrir os olhos. Percebendo o ângulo em que estavam, Mizuta corou intensamente. E ele rapidamente pediu desculpas, afirmando que não tinha visto nada. Ela começou a ficar emburrada e apertou o aperto em sua cintura com tanta força, que Akigai começou a ter dificuldade para respirar. Ele acabou sendo puxado para fora do buraco de uma maneira muito dolorosa. Uma vez de volta em terreno sólido, Akigai ofegou e respirou fundo. Algumas pessoas mais velhas viram o que estava acontecendo e se aproximaram por curiosidade. Enquanto Akigai estava esclarecendo o que havia acontecido, o olhar de uma senhora mais velha estava fixo em Mizuta, chamando-a de monstro sem pensar. A vovó até comentou sobre como o cabelo de Mizuta era viscoso, e o senhor mais velho disse a ela para parar. Percebendo o que estava acontecendo, Akigai se levantou e proclamou que a jovem senhora havia acabado de salvar sua vida. Ele se gabou de como ela era forte e rápida em pegá-lo e puxá-lo para fora dos problemas. Ele afirmou que o cabelo dela era incrível, e pronto. Depois de lidar com as velhas intrometidas, os dois continuaram caminhando para casa, chamando a atenção das pessoas nas ruas. Isso porque Mizuta continuou envolvendo seu tentáculo na cintura de Akigai por preocupação, mesmo que ela pudesse soltá-lo agora. Ela até parecia muito feliz fazendo isso. Ele não pôde deixar de se sentir como um cachorro na coleira sendo passeado pelo dono. Mas se não fosse por ela, ele provavelmente teria morrido naquela hora. E por isso, ele estava agradecido. Ela se sentiu tímida por um momento, e então levantou a cabeça, retomando sua oferta de ajuda com o problema de poder. Mizuta queria controlar isso para poder visitar com confiança muitos lugares como lojas de dango, restaurantes de fast food, lojas de ramen, sushi bars e muito mais. Akigai prometeu dar uma mãozinha, começando por desatar o cabelo dela primeiro. Ela recusou descaradamente o pedido, no entanto. Parecia que ele não conseguiria escapar do controle dela. Como de costume, Akigai chegou cedo e ficou olhando fixamente para fora da janela da sala de aula. Sua reverie foi interrompida pela voz irritante de Nakayama chamando-o. Ebizuki, basicamente chamando-o de caranguejo. Ele tentou revidar, mas o pervertido não se importou. Além dos dois, a garota semi-humana Mizuta Yuko também estava cedo. Akigai a conhecia como uma garota gentil e bondosa que parecia não ter se adaptado às aulas ainda. Agora, ela estava tremendo por motivos desconhecidos. Depois de descobrir seu poder, ele propôs ajudá-la a controlá-lo. Mas Akigai continuou quebrando a cabeça sobre como poderia fazer isso e continuou em branco. De repente, uma ideia finalmente veio à mente e ele precisava visitar a biblioteca para isso. Depois de uma viagem à biblioteca, ele apresentou a ela uma pilha de livros, que até mesmo mencionavam vagamente polvos, na esperança de obter algumas dicas sobre os poderes de Mizuta. Ele pensou que aprender mais sobre a ecologia dos polvos os levaria a algum lugar. Ela insistiu que não era um polvo, mas ele estava muito envolvido no estudo. Então, Mizuta apenas deixou ele fazer o que queria e sentou ao lado dele. Lendo algo interessante, Akigai deslizou para mais perto da jovem, fazendo-a corar com a súbita proximidade entre eles. Isso fez as pontas de seus tentáculos ficarem vermelhas e o vapor saiu mais uma vez. Surpreso, Akigai perguntou se ela estava bem, pois isso era assustadoramente semelhante ao último incidente. Suprimindo com sucesso suas emoções, Mizuta conseguiu controlá-las. Akigai se perguntou qual era o segredo por trás da mudança de cor. Talvez fosse mimetismo ou superaquecimento. De acordo com seus estudos, os polvos são tímidos e não são comedores exigentes. Ele comentou que isso descrevia perfeitamente Mizuta, a glutona silenciosa. Ela ficou naturalmente ofendida por esse título.
Akigai tentou esclarecer a situação, explicando que ele estava apenas comentando sobre o fato de ela querer visitar tantos lugares de comida. Mizuta concordou com essa suposição e dirigiu sua atenção para outra linha no livro. Dizia que os polvos são caçadores habilidosos. E nunca deixe nenhuma presa escapar depois de capturá-la. Akigai não pôde deixar de se sentir como um caranguejo sendo alvo de um polvo agora mesmo. Ela continuou olhando para ele como um predador, olhando para uma presa indefesa. E o próximo golpe de seu tentáculo fez Akigai aceitar que esse era o fim para ele. Ele esperava ser chicoteado ou esbofeteado com enormes quantidades de poder, mas isso não aconteceu. Sentada timidamente em sua cadeira, Mizuta só queria segurar o braço de Akigai. Ela queria demonstrar que só a ponta de seu cabelo era necessária para pegar Akigai. Era incrivelmente adorável. Depois de mais alguns minutos de leitura silenciosa, o cabelo de Mizuta ainda não soltava, e Akigai estava começando a ter dificuldade em se concentrar no material. De repente, ela chamou sua atenção para dizer que o livro listava os caranguejos como favorito alimento de polvos. Ela poderia apoiar esse pequeno fato divertido. Percebendo o que ela estava tentando dizer, ele pensou que estava livre, mas não tinha certeza. O kani em Akigai Kanezuki significa caranguejo, e ela estava insinuando exatamente o que você está pensando. Embora ele quisesse acreditar que esse fato estava aberto à interpretação. Continuando sua sessão de estudo na biblioteca, Akigai não teve escolha a não ser aceitar que poderia ser devorado a qualquer momento. Ainda segurando seu braço, ela às vezes apontava pequenos fatos divertidos e deliciosos. Pratos de caranguejo. Era adoravelmente assustador para Akigai. Mesmo depois de todos os dias que passaram juntos, Akigai ainda sentia que Mizuta Yuko era uma garota cheia de mistérios. Ele estava particularmente fascinado por seu cabelo versátil. Semelhante a um tentáculo de polvo, era macio e musculoso. Falando em tentáculos, era um mistério se o cabelo dela ficava seco por ficar tanto tempo fora d'água. Sua versatilidade era realmente impressionante. Uma vez, ele até a viu usando para segurar os pauzinhos. Talvez o mistério de seu poder mágico estivesse naquele cabelo. Sentindo seu olhar por trás, Mizuta se virou para perguntar o que estava acontecendo. Ele alegremente disse a ela que estava apenas pensando em seu cabelo, mas ela não ouviu a última parte. Então ela pensou que Akigai disse que estava apenas pensando nela. Isso fez Mizuta corar. Ele continuou dizendo que queria saber mais sobre o cabelo dela, e ela continuou interpretando mal o que ele estava dizendo. Ela ficou bastante surpresa, não esperando que esse cara fosse do tipo assertivo. Akigai pediu permissão para olhar mais de perto, e ela consentiu. Mizuta fechou os olhos, pensando que ele finalmente estava fazendo uma investida, só para espiar e vê-lo analisando o cabelo dela, elogiando por ter músculos semelhantes aos de um ancestral dragão. Esgueirando-se mais uma vez, Mizuta ficou bastante desapontada por ele não ter feito um movimento. De repente, ele notou algo grudado em uma das ventosas. Parecia algum tipo de doce. Ela se sentiu envergonhada, achando que era falta de educação ter coisas grudadas no cabelo, mas Akigai apenas admirou sua habilidade de mover o cabelo com tanta destreza. Se ele tivesse alguns próprios, faria o mesmo. Akigai continuou perguntando se ela sempre fora tão hábil no controle, e ela respondeu que não era sempre o caso. No início, ela teve que praticar muito antes de ficar boa o suficiente para movê-los. Era basicamente normal para todos em sua família fazerem isso, então ela acabou ficando boa também. Akigai achou isso incrível. Passar de ter dificuldade a usá-los facilmente como membros extras era uma grande façanha. Ouvindo isso, Mizuta não pôde deixar de se lembrar de Akigai quando eram crianças. Ele não tinha mudado nada. Ele ainda era a mesma pessoa que gostava de elogiar os outros à vontade. Pensando que estava fazendo um favor a ela, Akigai ofereceu-se para pegar o pedaço de doce preso em seus ventosas, pegando-a de surpresa e fazendo com que seus chupetas se contraíssem. A surpresa resultou nele levando um tapa bem na cara. Percebendo o que acabará de fazer, Mizuta ficou apavorada.
A força por trás daquele tapa foi tão forte que fez seu nariz sangrar. Enquanto ele estava deitado no chão sangrando, Mizuta pediu desculpas por agir por instinto, explicando que puxar seus chupetas a fazia sentir cócegas. No clássico estilo Akigai, ele simplesmente ignorou o tapa, garantindo-lhe que estava tudo bem. Mas o embaraço e a culpa fizeram o vapor sair de seu cabelo novamente. A porta da sala de aula abriu de repente quando Ivane espiou por dentro. Ela ficou surpresa ao ver os dois ainda lá dentro quando o resto da turma já havia passado para a próxima sala. Akigai fez o possível para levantar, ainda tonto e sangrando do nariz. Ivan ficou curiosa e perguntou o que tinha acontecido. Vendo Mizuta se comportando de maneira estranha, Ivane pensou que o menino tinha feito algo estranho com ela. Buscando limpar seu nome de tais acusações desagradáveis, ele pediu a Mizuta que explicasse o que havia acontecido. Ela disse a Ivan que apenas se assustou quando o menino começou a tocá-la. O fraseado não fez nenhum favor a Akigai. Ivan olhou para ele como se ele fosse um tarado nojento, o inimigo de todas as mulheres. Akigai afirmou que apenas tinha sangrado o nariz por ter cutucado o nariz com muita força. Vendo que Ivane olhava para ele como um desleixado, a desculpa de cutucar o nariz parecia plausível. Ele finalmente recuperou forças suficientes para levantar, insistindo que estava bem. Percebendo que ele estava apenas tentando mantê-la fora de problemas, Mizuta se sentiu grata pelo jovem. Antes de irem para a próxima aula, ela entregou-lhe um lenço para limpar o sangue, que ele aceitou agradecido. Ivane percebeu que Mizuta parecia mais feliz do que o normal, o que deixou a tímida garota semi-humana envergonhada. Ivane insistiu bastante em sair com Mizuta, convidando-a para almoçar juntas, porque ela realmente queria ser amiga da tímida Mizutako. Mas Mizuta teve que recusar o convite, pois tinha algo a fazer. Akigai achou a recusa um pouco estranha. Pelo que ele tinha percebido nos últimos dias, Mizuta sempre desaparecia na hora do almoço. Inicialmente, ele pensou que ela estava saindo com Ivane, mas isso não parecia ser o caso agora. Deve haver algum outro motivo, e ela deve estar indo para outro lugar. Mais tarde, Mizuta confiou a Ivane que o verdadeiro motivo do sangramento nasal foi seu tapa acidental. Ivane simplesmente descartou como sendo culpa de Akigai, como sempre. Outro dia de escola chegou, e Akigai estava andando ao lado de um de seus amigos homens para a próxima aula. Seu amigo havia esquecido acidentalmente sua estojo de lápis na sala de informática quando ele precisava desesperadamente antes do início da aula. Sendo o bom rapaz que sempre foi, Akigai ofereceu-se para buscar o estojo ele mesmo. Seu amigo não recusou a oferta e simplesmente agradeceu. Mizuta e Ivan observaram essa interação à distância. Sentindo algo depois de ver Akigai sair correndo, Mizuta pediu licença, dizendo a Ivane que iria pegar algo para beber. Ivan reprimiu um sorriso, sabendo exatamente o que Mizuta estava tramando. Mizuta foi direto para a cantina, onde estavam localizadas as máquinas de venda automática. Os outros alunos ficaram bastante surpresos ao vê-la. Ela olhou para cima para a alta máquina de venda automática com angústia, pois o refrigerante que ela queria estava muito alto. Percebendo sua situação difícil, a senhora da cantina ofereceu-se para trazer uma escada para ela usar. A tímida Mizuta congelou de repente quando a mulher desconhecida falou com ela. A senhora da cantina também era uma semi-humana com presas e uma língua excepcionalmente longa. Mizuta lutou para dizer a ela que não precisava de ajuda. Bem, ela poderia simplesmente usar o cabelo para alcançar o botão no topo da máquina com facilidade. Pegando o refrigerante, Mizuta saiu da cantina, deixando a senhora impressionada com a funcionalidade de seu cabelo. De volta à sala de aula, a maioria de seus colegas de classe ainda estava fora para o almoço, e Akigai ainda estava buscando o estojo de seu amigo. Mizuta foi até sua mesa e colocou suavemente a garrafa de refrigerante antes de enterrar a cabeça nos braços. Aquela viagem à cantina, com tantos alunos por perto, havia sido socialmente desgastante para ela. Ela ainda achava difícil estar em espaços públicos. Então ela se lembrou do motivo pelo qual havia comprado o refrigerante em primeiro lugar. Antes que fosse tarde demais, ela olhou em volta para ver se alguém estava olhando antes de fazer o que ela havia planejado.
A representante de classe Ivane e o tarado representante de classe Nakayama assistiram com expectativa enquanto Mizuta começava a se mover. Konoshiki, Serafuna Bru e Serafuna Cis também assistiram ansiosamente, seus corações batendo em antecipação. O primeiro a perceber e se juntar a essa tradição peculiar foi Ivane. Tudo começou quando Akigai perdeu seu estojo de lápis e teve que sair da sala de aula. Ele suspeitou que pudesse tê-lo deixado perto do armário de sapatos, então teve que verificar. Assim que ele saiu da sala, Mizuta estendeu furtivamente o cabelo para colocar um lápis em sua mesa, e a vigilante Ivane por acaso a viu fazendo isso, não importa quão discretamente ela tentou. Ela sorriu, pensando que Mizuta era realmente uma garota gentil. Então, outro pensamento cruzou a mente de Ivane. Era perfeitamente possível que Mizuta tivesse uma pequena queda. Pouco a pouco, quase toda a classe descobriu os atos secretos de Mizuta, e eles continuaram a observá-la calorosamente. Ivane desejou que Mizuta simplesmente entregasse o refrigerante diretamente a Akigai, e todos os outros também. Com o tempo, assistir a ela realizando esses pequenos gestos tornou-se um tipo de evento que todos esperavam ansiosamente. Desta vez, era a garrafa de refrigerante. Ivane desejou silenciosamente boa sorte a Mizuta em sua tentativa de dar o refrigerante a Akigai. Este pequeno evento também ajudou toda a classe a superar seu medo inicial da garota tímida. O mais silenciosamente possível, Mizuta colocou lentamente o refrigerante na mesa atrás dela, o assento de Akigai, mas depois de alguns segundos, ela estendeu o cabelo e puxou para cima, frustrando a audiência. Ela olhou para o refrigerante rotulado de Plum Kombucha Soda, uma bebida de hortelã com fruta de ginkgo. Mizuta tinha visto Akigai beber essa marca ocasionalmente. Ela nunca havia experimentado ela mesma, mas achava que seria bom se Akigai gostasse. Agora, ela estava pensando demais sobre tudo. Ela imaginou Akigai descobrindo que ela era responsável pelos pequenos presentes e eventualmente se afastando dela por exagerar. Se isso acontecesse, ela nunca se recuperaria. Mas ela tinha certeza de que Akigai não era esse tipo de cara. Que ele era uma boa pessoa que nunca diria algo tão doloroso. Ainda assim, ela pensou em pular a entrega do refrigerante hoje e tentar novamente da próxima vez. Sua audiência investida começava a se preocupar que hoje pudesse ser um fracasso. Colocando-se no lugar dela, eles podiam ver quanto esforço isso exigia. Nakayama, sendo seu habitual peste, ofereceu-se para fazer isso ele mesmo se Mizuta estivesse ficando com medo. Assim que ele se aproximou, uma borracha voando em alta velocidade atingiu sua bochecha, derrubando-o. Ivan não deixaria o tarado interferir e estragar esse momento puro. Serafine Cis sentou-se silenciosamente no fundo da sala de aula, torcendo silenciosamente por Mizuta, já que Akigai deveria voltar a qualquer momento. Finalmente, Mizuta levantou a garrafa de refrigerante novamente, mexendo com os corações de Ivane e do resto dos observadores. Mizuta colocou suavemente a garrafa na mesa de Akigai e prendeu o cabelo com um suspiro profundo. Ela suspirou aliviada depois de tanta dúvida e excesso de pensamento. As meninas coraram e torceram. Nakayama riu da ingenuidade de Mizuta, enquanto o resto dos meninos começou a sentir um senso de animosidade em relação a Akigai por ter uma garota tão preciosa fazendo tanto por ele. Mizuta sentou-se ereta em seu lugar e olhou pela janela com um suspiro enquanto seu coração acelerava. Embora os meninos lamentassem não ter tido uma experiência assim em sua juventude, pelo menos a paz foi mantida hoje. Pouco depois, Akigai abriu a porta da sala de aula para devolver o estojo de seu amigo. Ele estava encharcado de suor por correr pelo campus para voltar o mais rápido possível. Enquanto recuperava o fôlego e voltava para seu lugar, finalmente notou o refrigerante gelado em sua mesa. Ele pensou que seu amigo, Takazu, havia lhe trazido a bebida como pagamento pelo favor, mas Takazu não tinha nada a ver com isso, como sabemos. Enquanto Akigai saciava sua sede com goles contínuos de refrigerante, Mizuta observava de lado. Para ela, não importava quem havia mandado. Ela apenas ficou feliz em vê-lo se sentir revigorado. Na quarta aula, Akigai já estava bocejando. Falando em gratidão, ele lembrou que não teve a chance de devolver o lenço de Mizuta, que ele havia lhe emprestado ontem, durante o almoço, já que ela sempre desaparecia naquela hora. Então,
Ele prometeu a si mesmo que devolveria assim que as aulas acabassem. Ivan observou o sonolento Akigai por trás. Usando seu apagador armado, ela lançou um ataque contra seu sono, mas foi inútil. Ele estava fora de combate. Ivane estava apenas preocupada que ele não pudesse devolver o lenço de Mizuta hoje. Enquanto Akigai dormia sem preocupações, Mizuta estava perdida em pensamentos depois de completar com sucesso sua missão de refrigerante. Eles pareciam pipas flutuando no céu. Dentro da humilde casa de Akigai, o jovem estava debatendo se deveria dormir cedo com uma garota curiosamente familiar. Ele argumentou que ainda não estava com sono e não podia simplesmente fechar os olhos e magicamente adormecer. Foi então que a garota familiar com tentáculos de cabelo se aproximou de seu futon e entrou debaixo de sua manta. Mizuta pensou que se ela se juntasse a Akigai na cama, ele conseguiria dormir mais rápido e mais pacificamente. Vendo seu sorriso amoroso e seu olhar intenso, Akigai acordou gritando e corando, suor escorrendo por todo o corpo. Esse cara realmente tinha adormecido dentro da sala de aula e começou a sonhar com Mizuta. Limpando o suor, ele agiu como se nada tivesse acontecido e não tivesse acabado de gritar alto. Mesmo Nakayama, o estranho, olhou para ele com perplexidade. Enquanto ele estava dormindo, Nakayama observou como ele fazia caras assustadoras, sorrindo como um idiota sonhando com algo suspeito. Respirando fundo, Akigai tentou impedir que seu coração acelerado explodisse de seu peito. Embora fosse verdade que ele e Mizuta tivessem se aproximado nos últimos dias, ele não esperava sonhar com ela daquela maneira. Ele estava preocupado que pudesse estar desenvolvendo algum tipo de novo fetiche. Levantar-se e esticar-se, ele lembrou o ditado de que os sonhos são reflexos do subconsciente. Então ele implorou ao seu subconsciente para não fazer nada de estranho na escola. Percebendo que ainda tinha o lenço no bolso, ele olhou para frente e viu que Mizuta não estava sentada em seu lugar. Enquanto ela estava fora, ele pensou em devolver todos os livros de pesquisa sobre polvo que havia pegado emprestado da biblioteca, embora não tivesse lido todos ainda. Um dos livros caiu no chão e ele o pegou, revelando uma página indicando que este estava marcado com H, uma obra literária sexualmente explícita. Tinha uma capa de livro enganosa, então ficou misturado com seus outros livros de pesquisa. Akigai temia que, se Mizuta visse isso na pilha, ela o chamasse de nojento. Isso, sem dúvida, o faria chorar. Mas sem ninguém olhando, ele não pôde deixar de sentir curiosidade sobre seu conteúdo. Ele decidiu, finalmente, não investigar mais, culpando internamente a biblioteca por ter um livro assim disponível para estudantes impressionáveis. Enquanto estava a caminho da biblioteca, ele viu uma espécie de criatura fazendo barulho no pátio. Parecia um gato com alguns tentáculos no rosto. Era estranhamente reminiscente daquele personagem, Octopus Nyan. Ele se perguntou se tal criatura realmente existia. Até onde ele podia se lembrar, Octopus Nyan era apenas um personagem de livro infantil de seus dias de juventude. Curioso, Akigai saiu para espiar o híbrido gato-polvo. Ele fez o possível para dar uma olhada furtiva, vendo-o rolar, tropeçar e brincar sozinho no chão. Akigai ficou muito animado com o fato de estar vendo um personagem de ficção na vida real. Pensando bem, além da aparência, a criatura não se comportava como qualquer outro gato. Gatos selvagens tendem a se comportar de duas maneiras. O primeiro tipo seriam gatos que não têm medo de estranhos, aproximando-se livremente de qualquer pessoa com afeto. O outro tipo seriam os gatos que mantêm distância, nunca deixando ninguém chegar perto deles. Esse gato Octopus Nyan parecia ser desse tipo. Enquanto vagava pelo recinto da escola, Akigai continuou a segui-lo, mantendo uma distância decente entre eles. Ele estava curioso para saber para onde esse cara estava indo. Eventualmente, ele o levou para o novo prédio da escola, que está atualmente em construção. Este lugar deveria ser um novo departamento para receber uma variedade de demi-humanos. Ele escolheu esta escola precisamente por causa deste novo departamento. Estava previsto para ser concluído no início do ano letivo, mas a conclusão havia sido adiada. Ignorando a nova construção, o gato continuou em direção ao antigo prédio escolar desativado. O gato entrou e Akigai seguiu o mesmo caminho.
Lá dentro, as instalações abandonadas emanavam uma vibração fantasmagórica. Tinha muitos elementos arquitetônicos de madeira antigos da escola. Entrando em uma das salas, ele percebeu que as luzes haviam parado de funcionar há muito tempo, então estava bem escuro. Ele percebeu que alguém estava sentado sozinho em uma das salas, e ela parecia terrivelmente familiar, mesmo no escuro. Era ninguém menos que a própria Mizuta. Vê-lo entrar no quarto assustou a jovem. Ele também ficou bastante surpreso, mas Akigai ficou feliz por finalmente saber para onde ela ia durante o almoço. Ela se sentiu um pouco desconfortável, mas o jovem a assegurou que estava tudo bem e que ela era livre para escolher onde quer que quisesse passar seu tempo. Mizuta confessou que fica nesse lugar abandonado quando se cansa de ficar perto de multidões. É o lugarzinho dela para ficar sozinha. Ela acabou de encontrar o prédio por acaso e agora ela esgueira-se aqui para almoçar. Akigai entendeu de onde ela vinha. Aproximando-se, ele finalmente teve a chance de devolver o lenço que emprestou a ela no outro dia. Depois disso, ele se despediu dela, respeitando seu tempo a sós longe de todos. Ele apenas ficou aliviado por saber para onde ela vai sempre que desaparece. Quando ele se virou para sair da sala, o cabelo de Mizuta se estendeu para impedi-lo de dar outro passo. Ela confessou que a presença de Akigai a fazia se sentir mais calma, então ele poderia ficar se quisesse se juntar a ela. Em sua mente, ela esperava que ele não a odiasse por pedir companhia. Mas Akigai imediatamente sentou-se no chão de madeira ao lado dela. Esta era realmente uma oportunidade perfeita para conversar com ela sobre algo, pois ele teve uma experiência interessante no caminho até aqui. Vendo seu entusiasmo para falar sobre coisas, o rosto de Mizuta se iluminou. Ele contou a ela sobre o verdadeiro polvo Nian que ele viu entrando no mesmo prédio, e ela não sabia como reagir. Mudando de assunto, ele perguntou por que ela escolheria um lugar tão isolado só para almoçar. Mizuta abriu sua lancheira e revelou uma variedade bizarra de pratos. Ela tinha frango frito que parecia comida alienígena. Até o brócolis e os outros acompanhamentos pareciam bizarros. Ele pensou nisso outro dia quando viu o doce de formato estranho preso em seu cabelo. Olhando para a variedade de comida estranha, ele perguntou curiosamente como eles sabiam. Olhando para ele com intenso entusiasmo, Mizuta descreveu seu almoço como duro e mastigável. Ela mesma prepara, e ele supôs que deve ser assim porque não está cozido completamente. Ela até se ofereceu para ensiná-lo seu estilo de culinária. Enquanto isso, o polvo Nian de antes estava parado ao lado da porta de madeira, estendendo ameaçadoramente seus tentáculos por todo o lugar. Os dois continuaram a conversar na escuridão, em um quarto calmo e silencioso, longe de outros alunos. Embora ela estivesse entusiasmada em falar sobre sua lancheira, ela estava bem ciente de que outras pessoas poderiam achar desagradável, então ela queria que ele mantivesse segredo. Ele prometeu fazê-lo, e ela já sabia que ele faria. O humor de Mizuta caiu de repente quando ela perguntou se Akigai já se cansou de sair com ela com tanta frequência. Ela se vê como uma semi-humana que atrai muita atenção negativa. Ela é temperamental e propensa a ataques de retaliação. Mas com Akigai, ela estava começando a gostar dos dias de escola, embora a ansiedade nunca desaparecesse. Ela está constantemente com medo de cometer um erro e causar problemas para ele novamente. Compreendendo sua situação, ele explicou que semi-humanos além dos tipos de bestas são raros nesta cidade. Embora nunca tivesse visto alguém como Mizuta, ele realmente gostava de acompanhá-la. Ele nunca pensou nela como problemática ou algo assim. Ouvir isso a encheu de conforto, e ela subconscientemente e gentilmente enrolou o cabelo no braço dele. O que ela estava constantemente preocupada era mudar a aparência de alguém quando sua magia perdesse o controle novamente. O estresse das multidões do dia a dia estava fazendo ela perder ainda mais controle. Na maioria das vezes, ela só queria ficar em casa. Vendo que a pobre garota estava passando por coisas sérias, Akigai tentou ao máximo mudar sua perspectiva. Ele admitiu que todos na classe ficaram um pouco chocados com o fato dela ter esmagado a mesa de Nakayama. Mas eles não têm nenhuma animosidade contra Mizuta. Eles até querem se dar bem com ela, assim como aquela curiosa Ivane.
Mizuta pode ser forte, mas ela é bastante sensível, então Akigai garantiu a ela que o canalha de duas caras Nakayama merecia ser intimidado de vez em quando. Falando de seu poder mágico, Akigai propôs que, em vez de conter o estresse, ela deveria usar suas habilidades para liberar suas ansiedades enquanto se acostumava mais com elas. Eles não podem ter outra situação como quando ela acidentalmente o transformou em uma cabeça de polvo na biblioteca. Ele até se ofereceu para ser seu parceiro de prática, já que só ele sabia pelo que ela estava passando. Esse cara realmente gostava de se transformar em uma forma semi-humana, então é uma situação ganha-ganha. Ela não era totalmente contra a ideia, mas tinha suas reservas. Mizuta realmente gostou da ideia dele, mas não tinha certeza se seria realmente bom colocá-la em prática. Pensando bem, no incidente da biblioteca, ela sabia o primeiro nome de Akigai quando eles não haviam sido devidamente apresentados antes. Percebendo que estava prestes a ser descoberta, o cabelo de Mizuta começou a subir de temperatura e mudar de cor novamente. Ele até incentivou, pois este era o lugar perfeito para usar como local de prática, já que ninguém estava por perto. Mizuta também gostou da ideia de ter um encontro secreto apenas entre os dois. Parecia que estavam fazendo algo que não deveriam. Ouvindo palavras tão sugestivas, o coração de Akigai disparou. Ele se acalmou e comparou esse novo arranjo a um clube escolar. Mizuta pulou de excitação com a menção de clubes escolares, já que nunca havia feito nenhuma atividade extracurricular antes. Ela sempre quis entrar em um, mas nunca teve a oportunidade de fazê-lo. Quando ela fica animada, Mizuta tende a perder a noção dos limites, então ela chega perto demais para o conforto de Akigai. Com renovado vigor em sua voz, ela perguntou como deveriam chamar seu clube escolar secreto. Pego de surpresa, ele disparou algo como o clube ajude Mizuta a dominar seus poderes mágicos. Ela não gostou nada desse nome. Ela soltou uma leve risada com o terrível senso de nomenclatura de Akigai. Vê-la rir em vez de ficar emburrada sozinha no escuro foi uma visão bem-vinda e refrescante. Akigai ficou feliz em ver que ela estava se sentindo melhor agora. Ele propôs outro nome provisório, o Extreme Magic Club. Ela tentou dizer que era um bom nome, mas sua linguagem corporal dizia o contrário. Ele quebrou a cabeça para outra sugestão de nome e viu o cabelo dela balançando feliz. Com base nisso, ele sugeriu chamar seu clube de algo simples como Kunakuni Club, que significa Vigli Vigli Club, lembrando seu cabelo. Desta vez, Mizuta realmente gostou, e assim o Kunakuni Club foi estabelecido. De repente, o estômago de Akigai começou a roncar, pois ele ainda não havia almoçado. Sua lancheira ainda estava na sala de aula e o horário do almoço estava chegando ao fim, então ela o empurrou para fora da sala para ele fazer uma refeição adequada. Com base em suas observações, esse cara sempre tem uma caixa de bento às quartas-feiras. E assim, Akigai saiu, deixando-a sozinha no quarto mais uma vez. Sem o jovem, o silêncio do prédio antigo parecia solitário. Ela já estava acostumada com essa sensação, mas gostava mais de estar com ele. Pensamentos de ser um fardo para Akigai começaram a borbulhar novamente. A porta rangeu e o jovem entrou no quarto mais uma vez. Ele havia esquecido de entregar a ela seu agradecimento pelo lenço do outro dia. Ele pegou um doce para ela, sabendo que ela gostava de doces. Antes que ele pudesse sair correndo da sala de vergonha, Mizuta o agarrou pela cintura mais uma vez. Ela agradeceu a ele por se importar tanto com ela e prometeu guardar o doce pelo resto da vida. Mizuta acrescentou que um dia, quando ela melhorar na cozinha, ela adoraria que ele experimentasse um de seus pratos. Sorrindo alegremente, Akigai prometeu esperar por aquele dia. Para selar a promessa, ela envolveu suavemente a ponta de seu tentáculo em seu mindinho. Assim que Akigai saiu, o polvo neon entrou no quarto. Ele era na verdade o servo da família de Mizuta, Yuzetsu. Ele veio aqui porque o pai de Mizuta estava preocupado se ela estava se adaptando à vida escolar. Ela insistiu que estava bem. Yuzetsu também perguntou se ela já havia conhecido aquele garoto Akigai antes, e ela respondeu que o conhecia há muito tempo. Mudando de assunto, Yuzetsu perguntou se sua fantasia de gato era boa, mas ele não parecia nada com um gato. Ele nunca tinha encontrado um gato antes. Pensando nisso,
Mizuta começou a engatinhar de 4 e miar, tentando copiar como um gato age e soa. Yuzetsu sentiu o arrepio percorrer seu corpo enquanto aconselhava ela nunca fazer aquele ato de gato em público. Bem, agora que sua missão havia acabado, era hora do servo voltar para casa. Mas antes de ir, ele avisou Mizuta para nunca deixar ninguém mais saber sobre seus poderes. Se ela colocasse outros alunos em perigo, ela poderia ser expulsa. Ouvir isso a deixou abatida novamente. Yuzetsu também achou que aquele garoto Akigai era bastante deselegante em termos de gosto. De sentir a felicidade de sair com Akigai, Mizuta caiu abruptamente para sentir ansiedade por sua magia incontrolável. De volta à sala de aula, ela bateu na mesa de Akigai para chamar sua atenção. Quando perguntado se algo estava errado, ela fez uma pergunta que queria fazer há algum tempo. Desde o primeiro dia nesta escola, outros alunos pareciam menos propensos a evitá-la em comparação com outras pessoas comuns. Akigai explicou que há muitas razões para essa vibração, sendo a principal o próprio diretor da escola. Amanhã seria a assembleia matinal mensal do diretor, para que ele pudesse ver por si mesmo porque os alunos da escola pareciam mais receptivos aos semi-humanos. No dia seguinte, uma tela de TV foi colocada sobre o quadro negro. Assim que foi ligada, o diretor, Sanada, um semi-humano com rosto de anjo bíblico, cumprimentou seus alunos entusiasticamente. O diretor Sanada parecia extremamente intimidante na tela. Embora estivesse se dirigindo aos alunos com paixão, ele continuou a falar sobre muitas coisas não relacionadas da sua vida diária, enquanto Mizuta encarava a TV, paralisada diante da visão de um ancestral divino. Akigai explicou que todos ficaram naturalmente surpresos no início. Durante a cerimônia de entrada, todos os alunos ficaram estupefatos ao ver um homem gigante caminhando para o pódio. Ele tinha olhos grandes, inorgânicos e sem fundo que perfuravam a alma de todos. As inúmeras penas crescendo em sua cabeça eram uma coisa de beleza horrível, com dentes afiados que apareciam e desapareciam brevemente. Quando se apresentou aos calouros, mencionou a criação do Departamento Especial de Semi-Humanos Híbridos. Ele até abordou parte da resistência à sua aparência, mas garantiu a eles que era apenas um velho solitário que gostava de jardinagem. Com sua estrutura enorme, ele se curvou e exibiu seu sorriso característico de diretor. Akigai não sabia se devia ter medo ou rir do diretor bobo, mas San aliviou sem dúvida a tensão na assembleia. Pouco depois, uma garota coelho saiu para tirar o diretor do palco à força, antes que ele fizesse mais papel de bobo. Mas todos sentiram que ele não era um homem mau. Akigai pensou que a exposição dos alunos ao diretor bobo os tornou mais receptivos a outros semi-humanos. San Adam continuou seu discurso com uma história sobre como um aluno já lhe dissera que seu olho era tão grande que ele poderia dar colírio ao diretor, da altura do 2º andar. O diretor achou que até o 5º andar funcionaria. E assim, eles testaram, com o aluno subindo para o telhado para administrar as gotas. Antes que a gota pudesse alcançá-lo, fezes de pássaro caíram em seu olho enorme. Ninguém riu de sua piada absurda. De repente, o único olho de San se estreitou como se ele estivesse vendo alguns alunos dormindo. Durante sua assembleia matinal, ele chamou vários alunos pelo nome completo e atribuições de classe, listando rapidamente um total de 17. Então, seu único olho brilhou enquanto ele exigia a atenção total deles. Era como se ele pudesse ver toda a escola através da TV. Como uma criança, ele começou a fazer birra na tela. Mas os alunos não podiam ser culpados, já que ele ficará tagarelando sem parar por muito tempo. O professor de educação física e vice-diretor, o semi-humano coelho Wabi-Sabi Uzari, defendeu os alunos que dormiram, durante o interminável blá 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 de um diretor excêntrico. Ouvindo sua voz, o Creep dormindo na Kayama abriu rapidamente os olhos. Ele gostava de chamá-la de Uzashan Sensei. Como tarado, ele sabia que os coelhos têm um dos maiores impulsos reprodutivos entre qualquer outro semi-humano. Ele frequentemente fantasiou com ela de várias maneiras,
pois Nakayama gostava de mulheres mais velhas. Ele é um tarado, mas também é um homem de cultura. Com o Zari na tela, ele gritou com seus colegas por ousarem dormir durante a assembleia quando ele mesmo acabará de acordar. Ele estava tentando parecer um líder proativo na frente do professor de educação física. Ele continuou tentando soar como um cara responsável e apaixonado. Mas ninguém o levou a sério, como não deveriam. De repente, o diretor escolheu Nakayama, dizendo-lhe que o olho havia visto todas as suas maldades e ele teria que se apresentar na sala dos professores naquele dia. Serafum riu do tarado patético, só para ser chamado pelo diretor também. Até Akigai foi convidado para se apresentar ao diretor. Quando chegaram à sala dos professores, Sam Adam disse que eles teriam que ouvir sua história e seriam testados depois. Levou um tempo dolorosamente longo para Sam finalmente terminar. Depois, Akigai encontrou Mizuta esperando por ele do lado de fora. Ele perguntou o que ela achou do diretor, mas ela estava mais preocupada com o fato de Sam poder vê-lo sem usar câmeras. Akigai teorizou que o diretor deve ter clarividência, já que ele disse uma vez que nunca molhou a cama porque podia ver o futuro. Nos dias em que sabia que ia, ele simplesmente usava uma fralda. Um humano comum como Akigai não tem nenhuma resistência a poderes sobrenaturais e divinos. Pelo contrário, ele costumava ser o mais rápido e atlético quando criança, só para se tornar o mais lento nos tempos atuais. Essa é apenas a parede que os humanos comuns não conseguem superar. Também é por isso que ele acha os poderes semi-humanos tão deslumbrantes e legais. Isso faz parte do motivo pelo qual ele queria ajudar Mizuta a controlar seu poder algum dia. Ele quer que ela seja capaz de fazer as coisas que deseja sem medo. Ele queria que ela ficasse feliz com seu poder. Ouvindo a paixão genuína em sua voz, a jovem senhora ficou pasma. Continuaram caminhando para sair do prédio enquanto discutiam a primeira reunião de seu novo clube secreto, perguntando-se se precisariam de permissão para usar o prédio antigo. Talvez eles devessem considerar lugares fora da escola também. Mizuta até sugeriu fazer isso na casa dela. Sua conversa foi interrompida pelo diretor gigante olhando através de suas almas. Sam Adam perguntou se Mizuta estava se adaptando bem, e ela conseguiu balbuciar um fraco sim. O diretor apenas ficou feliz por ela já estar fazendo boas amizades. Enquanto continuava a andar depois do breve encontro, ele parou e virou para dizer a Mizuta que pedisse permissão ao seu guardião antes de entrar no prédio da escola da próxima vez. Ele sabia daquele gato, Yuzetsu, esgueirando-se. Além disso, ele casualmente deu aos dois a permissão para usar o prédio antigo da escola para suas reuniões secretas. Um novo dia havia amanhecido e todos pareciam ter acordado do lado certo da cama. Ivani e Akigai cumprimentaram Mizuta alegremente com um caloroso "Bom dia!" sentada no fundo. Sarafune Yuki observou seus colegas de classe cumprimentarem Mizuta logo pela manhã. Ela achava que Mizuta era a pessoa mais legal da classe. Olhando para baixo para suas mangas largas com preocupação, Uki percebeu que não tinha o que era preciso para ser como Mizuta. O período seguinte era a educação física. Mas como Uki sempre usava seu agasalho grande, ela não precisava trocar de roupa. Ela não conseguia deixar de sentir que as outras garotas estavam sempre fofocando sobre ela. Ao contrário de Mizuta, ela achava que nunca seria legal por causa do segredo que estava escondendo de todos. A aula de educação física de hoje era vôlei. Esta foi a primeira vez que Ivani viu Mizuta no uniforme de educação física. E ela se certificou de dizer a ela como ela estava linda. Quando perguntada se ela conhecia as regras, Mizuta respondeu que tinha uma ideia aproximada. Alguns momentos depois, o jogo começou e a bola entrou em jogo. O time adversário sacou. Deveria ser uma recepção fácil. Mas as mangas de Sarafune fizeram a bola escorregar, concedendo uma pontuação. Ela imediatamente se sentiu mal por deixar a equipe na mão. Sarafune era mais dura consigo mesma do que qualquer outra pessoa por aquele erro simples. Mas o jogo continuou, e o atacante do time adversário tinha um sério poder atrás de seu ataque.
A bola foi direto para a posição de Mizuta, e ela se preparou adequadamente. Era rápido e desafiador de receber, mas ela conseguiu sufocar o ímpeto da bola com seu cabelo semelhante a um tentáculo. Depois daquela primeira recepção, nenhuma bola conseguiu passar pela defesa infalível de Mizuta. Não importava para onde fosse, seu cabelo estava lá para receber. Seus companheiros de equipe apenas ficaram em suas posições, deixando Mizuta fazer todo o trabalho sozinha. Vê-la em ação era como assistir a um esporte totalmente diferente. Finalmente, ela calculou mal a trajetória de um spike, fazendo a bola quicar direto para onde Sarafune estava parada. As outras meninas a alertaram para tomar cuidado, mas ela estava congelada de medo. Ela teria sido atingida em cheio no rosto se Mizuta não tivesse conseguido interceptar a bola no último instante. Depois, Mizuta segurou Sarafune pelo cabelo e perguntou se ela estava bem. Com os olhos cheios de admiração, Sarafune conseguiu gaguejar uma resposta, seu coração batendo forte. O próximo jogo começou, e Mizuta ficou sentada sozinha no canto do ginásio. Ela se surpreendeu ao ver alguém se aproximando e perguntando se podia sentar ao lado dela. Era a jovem que quase havia sido atingida pela bola, Sarafune Uki. Após receber permissão, ela se sentou à distância e lentamente se aproximou de Mizuta. Finalmente, ela abriu a boca para elogiar e agradecer a Mizuta por ter sido tão legal mais cedo. Mizuta não pensou muito nisso. Ela apenas ficou feliz por sua colega de classe estar segura. Sarafune se apresentou formalmente e continuou a elogiar Mizuta por jogar tão bem, com sua defesa impenetrável tão precisa quanto uma máquina. Não acostumada a receber tantos elogios, Mizuta tentou esconder sua felicidade ao ouvir palavras tão gentis. Mas aos olhos de Uki, ela parecia uma garota encantadora e legal, deslumbrante em todos os sentidos. Uki sempre quis conversar com Mizuta, pois admirava sua dignidade e incrível personalidade. Ela confessou que também era uma semi-humana. Erguendo as mangas, ela revelou um braço escamoso e com membranas, resultado do sangue especial em suas veias. Uki nunca havia revelado esse segredo a ninguém antes. Então ela ficou feliz por finalmente tirar isso do peito. Ela fez isso porque acreditava que apenas Mizuta entenderia sua situação. Mizuta de repente se lembrou do que Akigai havia dito sobre seus outros colegas de classe quererem se aproximar dela, e agora finalmente fazia sentido. Então, ela agradeceu ao Uki por confiar nela e elogiou suas escamas por serem tão bonitas. Ela acrescentou que elas estavam evidentemente bem cuidadas, parecendo joias. Ouvindo elogios tão sinceros de alguém que admirava, Uki imediatamente começou a chorar. Mizuta também confessou que costumava esconder o cabelo o máximo possível. Isso foi até que alguém que ela admirava elogiou seus cabelos, então ela decidiu mostrá-los ao mundo. Claro, ela estava falando daquele cabeça de vento Akigai. Sorrindo de orelha a orelha, Uki se levantou e foi a algum lugar por um minuto. Ela caminhou em direção às outras garotas com as mangas puxadas para cima, finalmente revelando seu segredo a todos. Uki corajosamente mostrou seus braços escamosos para não atrapalhar mais ninguém. Como uma pessoa que ela admirava havia elogiado suas mãos, ela não tinha mais medo. Mizuta observou Uki saindo de sua concha e não pôde deixar de sorrir.